Salmo 95, versículo 10. Dice la palabra: por 40 años me disgustou aquela geração, ou anduve disgustado com aquela geração, e dije: es um pueblo que desvia su coração e não conhece mis caminhos. O Senhor anduvo disgustado com Israel durante 40 anos. Hemos aprendido sobre a quarentena bíblica, que é um tema muito importante. Eu he aprendido bastante com vocês também, estudando, aprendendo, buscando, analisando. Que diz a Bíblia sobre a quarentena? Todo esse tema que está passando durante esta pandemia nos despertou a procurar saber que diz a Bíblia sobre a quarentena. Encontramos várias quarentenas bíblicas. E nós começamos a buscar e encontramos que toda quarentena ela tem dois propósitos principais. Recuerda? Aqui começamos nossa retrospectiva. As primeiras lecciones hablava sobre a quarentena de Noé. Foi a primeira. A quarentena de Noé está quando Deus chamou a Noé e disse: 40 dias e 40 noites haré llover sobre a terra, entre tu e tu família en el arca. Há uma grande similitud de la quarentena em que em todas as nações, vários lugares, o mensaje foi: quédate em tu casa, com tu família. Noé foi chamado por Deus para quedar-se com sua família. Entra en el arca tu e tu família. Nos dá a entender que a quarentena de Noé era um tempo especial para sua família. Entendemos que a palavra quarentena, ou toda vez que habla de 40, se trata de um período de preparação. Por favor, tome nota em onde tu estás, tome um caderno, um bolígrafo e tome nota, porque várias perguntas vou fazer acá e muitas destas perguntas será ministrada e pode ser que seja o exame. Então, quarentena tem dois propósitos. Um é preparação. Toda vez que habla de 40 em la Bíblia, está muito relacionado com um tempo de preparação. E neste tempo de preparação, também é um tempo de conexão. E hemos hablado durante todo o estudo. Conexão com Deus, conexão com uno mesmo, conexão com sua família. É um tempo para pensar, um tempo para orar, um tempo para reflexionar, um tempo para pensar. Durante toda a trajetória, Deus ha dado tempo ao homem para que pense. Porque depois de esta preparação, vem a segundo propósito, é o cambio. Assim que toda quarentena, ela tem dois propósitos: preparação e cambio. E que seria o cambio? É a formação de novos hábitos, um novo estilo de vida, um novo sistema, um novo tempo. Observamos que nós, a partir desta pandemia, todos estamos nos adaptando-nos a um novo sistema de vida, a novos estilos. Há muitas coisas que estão cambiando de nossa rotina, queiralo ou não, les guste ou não. Algumas dessas rotinas, obrigatoriamente, por el governo, por la enfermedade, por la situação que uno vive em la família. Então, estamos falando de um tema de la atualidade. Noé, quando entrou en el arca, observe que em aquele tempo Deus observou em Gênesis capítulo 6 que toda a nação, todo o pueblo era um pueblo rebelde.
uma geração rebelde, uma geração pecaminosa, uma geração que se apartava de Deus, desconectada, violenta. E viu Deus a Noé. E em Noé encontrou Deus três características muito importantes em Gênesis capítulo 6. Observou Deus que Noé era um homem justo, perfeito e íntegro. Muito importante a observação de Deus a Noé. Esta geração de Noé está muito relacionada com nossa geração. Hemos falado sobre este estudo bíblico, a importância, e hemos perguntado, ¿verdad?, sobre esse tempo. ¿Por que se relaciona? Cada vez que Deus manda juízo ou que Deus manda um castigo sobre a terra, é por a desobediência do povo, por el pecado del pueblo, por la falta de atenção e por não cumprir sus mandamentos. El hombre se ha apartado de Deus. El hombre busca cada uno lo suyo, se aparta de Deus e quer viver a sua maneira. Observamos que depois desta grande lição de Noé, em seguida o pueblo já começou a ser uma cidade, ¿verdad?, que se en el alto, formando uma grande cidade para chegar arriba, uma torre, al qual se chamou Torre de Babel. Jeová confundiu o idioma do pueblo, de la gente, e não se entendia e começaram a apartar-se cada um a seu lugar. De aí houve uma dispersão, porque o pueblo não atendeu a palavra. Desde o tempo de Noé, que dijo Deus, quando Noé, depois de passar o dilúvio, e Noé se quedou em la tierra, Deus puso su arco, el arco iris, que hasta hoje nós observamos. E como sempre decimos, passa a ciência, passa a cultura, passa os homens, passa as autoridades, os governos, a política, os tempos, mas a promessa de Deus, ela permanece por sempre. Observamos que hasta hoje Deus está dizendo, cada vez que aparece o arco-íris, Deus está dizendo, não destruireis mais a terra com água. Pero o povo não entenderam o que passou em aquela quarentena, em aquele período, e a primeira coisa que fizeram foi tentar a construir uma cidade para chegar arriba. Hoje, a gente não está fazendo a torre como antes, pero agora já há espaçonaves arriba. O homem já quer viver já em outro planeta, em la luna, em outro lado. Pero escrito está, aunque suba a mais altas estrelas, de aí te derribaré. O homem não pode huir de los mandamentos de Deus, de las órdenes de Deus. Então, durante todo aquele tempo não foi tempo suficiente para que a gente pudesse razonar. Dijo Deus, el boi conoce su dueño, pero Israel não conhece su Deus. Em los dias de hoje podemos dizer, el creyente não conhece su Deus. Observamos tantas coisas que estão acontecendo. Que se parecia, que similitude? Foi uma das perguntas de aquela nação, de aquela geração com os dias atuais. Eram três. A gente era incrédula, perversa e desapercebida. Observem, hoje dia o homem é tão perverso e tão malo. Delante de uma pandemia, de todo o que estamos acontecendo, vemos quantas pessoas se aproveitam da situação. E o homem trata de matar um ao outro, de sacar proveito de seu prójimo. E isto em todo, em la economia e em todos os negócios. O homem, em vez de ser solidário a seu companheiro, a suas nações, muitos dos governantes saquearam seu povo. Muitos dos governantes em muitas nações hicieron préstamo, se desviou a plata, foi todo compra sobrefacturação, em toda parte denúncia de escândalos de corrupção. Em meio a um problema, em vez que o homem seja solidário, tinha muita razão quando dijo Jesus,
Vosotros sois malos. Nosotros seres humanos somos malos. Solamente Dios puede cambiar nuestra vida. Entonces, esta generación es exactamente como aquella generación. Era incrédula, perversa y desapercibida. Es tan similar que Dios dijo que esta generación de su venida, Él dijo, será como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. San Mateo 24, 37. Há uma grande similitud. O homem não chega a pensar. A advertência de Deus a la igreja para estes dias foi: portanto, vosotros deveis estar apercibidos, estar atentos, porque o Hijo del Hombre há de venir en el dia em que não penseis. Mateus 24, 44. A segunda quarentena que hablamos foi sobre Moisés. Moisés foi um grande exemplo. Moisés tuvo 3 períodos de 40 anos. É muito simpático que combina tantas coisas que habla sobre 40 em la Bíblia. Incluso la mujer, el tiempo de la purificación era 40 dias. Muitas coisas estão relacionadas com 40 dias. Então, há um tema chamado de la simbología, de la numerología en la Bíblia, e os números hablan. Moisés, quando reúne o pueblo, nós entendemos que Moisés subiu ao monte a orar 40 dias. O pueblo se quedou abaixo, o pueblo elegido por Deus. E mientras Moisés subia a adorar a Deus, dice la Bíblia que o pueblo preparou um becerro de ouro para adorar a um Deus. Que tremenda la dureza del coração del hombre. É interessante que Moisés aí rompeu as tablas de la lei e 3.000 homens foram mortos. Que tremendo. Moisés volviu a subir outros 40 dias, outra quarentena. E aí, essa chamamos de quarentena inteligente, porque agora a gente se despertou e depois Deus lhe chama agora a Moisés para elegir entre os homens de las tribos para que vaya a Canaã. Moisés eligiu a 12 homens para que se vaya a Canaã a espiar a terra. Hablamos sobre a terceira quarentena que se chamava quarentena em Canaã. 12 príncipes, homens escolhidos, se foram a espiar a terra. Selecionados estes homens que representavam as 12 tribos de Israel. Já estou respondendo muitas perguntas. É interessante que trajeron fruto de la terra como mostra de la bendición. Trajeron uvas, trajeron higos e granada. Um grande simbolismo temos en esto. Pero de los 12 hombres, 10 de ellos trajeron un reporte negativo, al cual llamamos que estos 12 se tornó en 2 grupos. 10 de los negativos y 2 tuvieron una visión positiva. Los 10 dijeron a Moisés y al pueblo: la verdad que la tierra es ancha, buena, pero los hombres son grandes y nosotros no podemos contra ellos. Desfalleció el corazón de todo el pueblo y aquel pueblo se entristeció y dijeron a Moisés y empezaron a murmurar: nos trajiste aquí para perecer. ¿No sería mejor volver a Egipto? La gente dejó de creer a Moisés y al pueblo por la incredulidad. Josué y Caleb fueron 2 que se levantaron, rasgaron sus vestidos y dijeron: la tierra es ancha, buena, los frutos son buenos, realmente los hombres son grandes. Sin embargo, la promesa de Dios es que nosotros vamos a poseer la tierra. Vayamos ahora mismo a conquistar la promesa de Dios. Aleluya.
Enfocamos que alguns, vendo todas as bendições, veem os problemas. Há pessoas que é assim, têm todo, mas só vê problema. Habla de problema, críticas e solamente quejas. Deus se estuvo harto deste pueblo. Me imagino que esta geração é muito similar. A gente vive plagueando-se todo o tempo. Aún aqueles que se dizem cristianos se plagueiam, murmuram contra Deus, contra os pastores, contra os servos de Deus. A gente muitas vezes quer volver a Egipto, quer volver a seguir a Faraó. A gente é mais fácil creer a los mundanos, a todo e qualquer decreto ou toda e qualquer ordem de políticos ou de qualquer científico ou de qualquer outra coisa que creer a los pastores. Sin embargo, em 2 Crônica 20:20 diz: creed al Senhor vuestro Deus, estareis tranquilos. Creed a vossos profetas e prosperareis. ¿Por que muitos prosperam? Porque creem en la palavra, que recibem a bendição a través de los pastores, de los ministros. Pero quando uno começa a murmurar e quejar-se, a bendição perde. E de repente vêm os problemas. Portanto, esteja atento para receber as bendições. É tão importante a bendição de los pastores, de los ministros, porque muitos pensam que você ha prosperado e está bendecido por tu força, por tu inteligência, por tu capacidade, porque o jefe, ou porque na empresa, ou porque eres um bom vendedor, ou porque és um bom trabalhador, ou tener muita ciência. Se não é a bendição de Deus, nada funcionará em tu vida. Jeová pode cerrar os cielos. Jeová pode permitir que venha o devorador por não cumprir os mandamentos do Senhor. Já sabemos, o Senhor dijo: volveos a mim, e eu me volverei a vosotros. E eu abrirei a ventana de los cielos, e vendrá a bendição que sobreabunda. É interessante que cada vez que havia momento de adoração, o sumo sacerdote levantava suas mãos e bendecia a las tribos. É interessante que, por causa de isto, o povo quiso apedrear a Moisés e a Josué e a Caleb. Há pessoas que muitas vezes querem apedrear até o pastor porque não estão de acordo com as regras, com as doutrinas. Aquele que se levanta contra sua própria autoridade, seu próprio pastor, maldição atrai sobre si. Romanos capítulo 13. Mis queridos hermanos, mas Deus intervino e se enojou Deus com o povo. Se manifestou Deus e dijo: por causa de isto, de cada dia, foram 40 dias que estiveram em Canaã, les añadiré um ano. Assim que agora seria 40 anos. E depois, hablamos sobre a quarta quarentena, a quarentena del desierto. El pueblo anduvo 40 anos en el desierto. Lastimosamente, el pueblo no aprendió la lección. Y lección no aprendida, lección repetida. Hay personas que se dicen muchas y muchas veces, pero aún así no comprenden. É necessário entender lo que Deus quer falar. Todo lo que está passando neste tempo é um mensagem de Deus. Deus está dando um alerta à igreja. Lastimosamente, muitos não se despiertam. Ojo, capítulo 25 de São Mateus, Jesus mesmo habla de 10 vírgenes. Las 10 se durmieron. A possibilidade que tu e eu estejamos dormindo é de 100%. Por isso, em Efésios 5,14 diz: despierta tu que dorme e te alumbrará Cristo. Decila que está a tu lado: despiértate, despiértate. Lastimosamente, só os 5 se despertaram. Que quer dizer isto para nossos dias? Muita atenção, Deus está falando. Solamente a metade dos cristianos se vão a despertar. Porque muitos vão a crer que é algo normal, comum, assim nomás é, e vai viver uma vida
normal, desatento, desapercibido, e justo el momento quando a trompeta de Deus vai sonar, e muitos vão querer despertar-se e venir à igreja, quando a igreja não esteja mais aqui, e já é tarde, será agora outro tempo. A porta de la graça está por cerrar-se. Temos pouco tempo, não sabemos dia e hora, pero a igreja do Senhor tem que estar preparada. Foi este o mensagem de nosso Senhor Jesus. Então o povo anduvo 40 anos e pecaram, desobedeceram. E Deus mandou milagros, maná del cielo, água que saía de la roca, uma nuvem de dia, uma coluna de fuego. El Senhor les mantuvo em seus vestidos. Sin embargo, 40 anos vendo señales, milagros e prodígios, e aún assim não puderam crer. E o pecado del pueblo foi desobediência, murmuração, misericórdia. El pueblo tuvieron este pecado que entristeció profundamente a Deus. Desobediência, murmuração, quejas. Entonces, passaram todas essas dificuldades e Deus les castigou, que eles não entraram em Canaã, solamente seus hijos, os remanentes. Sabe, quero dizer a você que me está escutando, há muitas pessoas que vão ganhar suas bendições, porque a bendição vem por crer em Deus. Se você crê no Senhor, aunque todo esteja difícil, aunque toda porta esteja cerrada, Deus abrirá uma porta, porque Ele abriu porta em meio do deserto, em meio do mar. ¿Por que não te abrirá a porta, Deus? Se crees, se busca, el Senhor Jeová te bendecirá. Prepare, porque muitas surpresas e bendições sucederá para aqueles que confiam e esperem no Senhor. Sin embargo, outros que não creem vão perder a bendição. Vão perder. E depois, quando se volva a la nada, se vão acordar de Deus. Ojalá, mi querido oyente, te despierte antes que sea tarde. El pueblo não alcançou a promessa. A promessa que Deus tem para ti, quizá pode alcançar tus hijos ou tus nietos. Pero como disse Caleb, eu quero entrar em la tierra. E Caleb creyó. E lo importante é que Caleb passou 40 anos, e quando chegou em la tierra, ele disse a Josué: mis pies pisaram el monte Hebrón. E el siervo del Senhor Moisés dijo: donde pisar la planta de vuestro pie será vuestro. E eu quero este monte, al qual era chamado el monte Hebrón. Que tremendo! E ele orou, e Moisés aún já havia morto, mas ele creyó na promessa. E alcançou e conquistou Hebrón. Nós hablamos depois de la quinta quarentena de Davi. Davi, observamos que, acompanhando o povo de Israel, escutou que durante 40 dias havia um filisteu que afrontava o povo de Deus. 40 dias por la manhã e à la tarde, venia aquele gigante e dizia: envia-me um homem para pelear comigo. Não têm ustedes um homem? Que vergüenza! Não há um homem de fé? Não há um homem valiente? Que pelada, não? Como decimos acá. E os homens se escondiam. E vem Davícito, chiquitito, pequeno, e quando escutou essas palavras, já lhe mandou um mensagem ao rei, alguém lhe escutou, e quando lhe chamou o rei, ele disse: não desfaleça o coração de mi rei a causa de este incircunciso. Tu siervo irá e peleará. Aleluia. O rei, mirando a Davi pequeno, sem estatura, sem experiência, disse, lhe dá palavras negativas, o próprio rei, e disse: ele é um homem já experimentado, pero tu eres um ninho e tu não podrás contra ele. Davi não se quedou
tímido, por não podrás. Davi que creyó e dijo: mi servo, é que usted não sabe a experiência que eu tenho com Deus. Estando tu servo en el campo, venía sea oso, sea león, yo los confrontaba y sacaba la oveja de su boca, porque Dios, el Señor Jehová, está conmigo. Y vendo el entusiasmo de David, el rey le envía. Y nosotros observamos que David lo venció. ¿Y cómo lo venció? La pregunta para nosotros es: ¿no hay un hombre fuerte, valiente y dispuesto? Imagínate, um gigante de 3 metros, com lança, com espada, a gente corria. Hoje, a gente corre e tem medo de um vírus que nem vê. A gente se assombra com isto. Eu não creio que se Davi estaria aqui, estaria amedrentado e com medo. Não creio que o povo, os valientes, todos eles estariam com medo. Eu creio que todos os homens de fé estariam com força para vencer, seja qual seja. Não creio que a igreja primitiva estaria assombrada, temerosa e escondida. Eu estou muito seguro que a igreja primitiva iria desafiar qualquer com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Hablamos também da quarentena de Elias, a sexta quarentena. E nós observamos que Elias, vendo que a dureza do povo seguia, Elias dijo ao povo: ¿por qué ustedes dudan entre dois pensamentos? Agora é Baal ou Deus? Elias era um homem valente de fé, enfrentou o rei. E quando tuvo um encontro com o rei, e o rei dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? E ele dijo: ¿eres tú e tu família, porque han abandonado os estatutos de Jeová. Porque Elias havia profetizado a sequia durante 3 anos e meio. E disse: não vai chover sobre a terra. Deus envia Elias ao rio de Querit. Ele se foi ao rio, pero o rio secou. Pero como Deus sempre provê, o cuervo lhe traía pão, carne assada e pão. E ele bebia água do rio. Depois lhe proveyó uma viúva de Sarepta, que não tinha nada para comer, e Davi profetizou, Elias profetizou, e ela lhe trajo a única comida, e através do poder de Deus se multiplicou a harina e o azeite. Que dificuldade há? Todas as lecções da Bíblia encontramos que houve vitória onde houve fé. Sempre houve problema. Para que haja milagre, é necessário acontecer 2 coisas. Primeiro, é uma necessidade ou um problema. Se você tem um problema ou uma necessidade, você já tem a primeira coisa. A segunda é fé, é crer, é esperar. E assim alcançar a vitória. Elias manda preparar o altar. Baal preparou os 400 profetas e Baal não respondeu com fogo. Al que Elias orou a Deus e respondeu com fogo. Aunque nesta quarentena, Elias também se quedou muito preocupado. Elias entrou em la cueva para morir. Se quedou triste. É normal que, como servos e servas de Deus, todos nós também temos problema. Podemos sofrer depressão, ansiedade, medo, nerviosismo. A todos lhe sucede. Le passou a Elias. Elias dijo a Deus: Jeová, mata-me, porque melhor morir. Não sou melhor que meus padres. Ele queria morir. Estuvo decepcionado. Incluso em momentos de las dificuldades, ele dijo: Senhor, solo eu he quedado. Imagínate, onde estava o homem de fé? Davi não o viu? Onde estavam os creyentes? Onde estavam os que esperavam em Deus? Desapareceram os homens. Desapareceram os homens de fé. Que tremendo, meus queridos hermanos. Estamos apenas haciendo uma recapitulação hasta a 6ª lección. Nossa hora já é chegada. E vamos a continuar a partir da 7ª na próxima semana. Quisera que atenda bastante,
Porque em todas essas quarentenas, Deus ha dado um tempo para que o homem se prepare. Observamos que todo esse tempo parece não ser suficiente para o homem. Agora te pergunto, passamos uma quarentena inteligente, e outras quarentenas, e outra quarentena, e tu, qual é tua reação? Qual tua atitude? Que has preparado? Me imagino que há pessoas que todavia estão despreparadas. Todo esse tempo, a lo mejor, não foi suficiente. Pero Deus está chamando a mim e a ti a preparar-te. Deus está chamando para grandes desafios. O Senhor Jeová hará grandes coisas. Eu creio. Jeová hará grandes coisas. Eu creio que temos um pouquitito de tempo que Deus dará todavia para ajustar algumas coisas. Os que confiam no Senhor aún verão milagros. Se tu estás aí em tu casa e crês nesta palavra, milagros acontecerão em tu vida. Milagros acontecerão. Você só necessita crer e estar disposto a hacer o que Deus te manda. A estar atento à voz do Senhor Jeová. Durante todo esse tempo, ha escuchado você a voz de Deus? Deus te ha dicho algo? A vezes decimos que hablamos com Deus, pero Deus falou contigo. Hablar com Deus